Preste muita atenção ao que vou lhe dizer agora. O que você vê com os seus olhos físicos dentro da sua casa é apenas uma fração da realidade. Por trás da disposição dos móveis, das paredes e da rotina da sua família, existe um sistema em operação. O mundo espiritual não é uma nuvem de fumaça aleatória. Ele é extremamente organizado, hierárquico e, infelizmente, muito estratégico. Eu preciso começar sendo brutalmente honesto com você. Durante anos, observando como as trevas operam, e aqui falo com a experiência de quem estudou a fundo as táticas do inimigo para poder desmascará-las, eu percebi que a alta magia, a feitiçaria de alto nível, não chega fazendo barulho imediato. Ela não entra na sua casa quebrando janelas. Ela opera de forma silenciosa, inteligente e coerente. Ela busca uma coisa chamada legalidade. Muitas pessoas vivem em lares que se tornaram verdadeiros campos de batalha, e elas nem sequer percebem. Elas acham que o cansaço, as brigas, a quebra de objetos e a falta de paz são apenas fases ruins ou coincidências da vida. Mas a Bíblia é muito clara, e nós não podemos ignorar o que está escrito em Efésios 6:12, que nos alerta que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Entenda, existe uma hierarquia, e quando há um trabalho de feitiçaria ou uma influência demoníaca operando dentro de uma residência, existem sinais claros. O problema é que a maioria ignora esses sinais até que seja tarde demais, até que o casamento já tenha sido destruído, ou a saúde debilitada ou as finanças colapsadas. Hoje nós vamos trazer luz a isso. Eu vou revelar para você 4 sinais claros, baseados em princípios espirituais profundos e na realidade da batalha espiritual, que indicam que pode haver alta feitiçaria ou operações das trevas dentro da sua casa. E mais importante do que identificar, nós vamos aprender como fechar essas portas. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 2:11 que nós não devemos ignorar os artifícios de Satanás, para que ele não leve vantagem sobre nós. O conhecimento é a primeira chave da libertação. Se você não sabe que o inimigo está operando, você não luta contra ele. Hoje nós vamos tirar a vantagem das mãos do inimigo e devolvê-la para quem ela pertence por direito. Você, através do nome de Jesus. Antes de entrarmos nesse conteúdo denso e revelador, eu quero que você faça algo simples, mas que já é um ato de posicionamento. Verifique se você já deixou o seu gostei neste vídeo. Isso não é apenas métrica, é uma forma de dizer que você valoriza este tipo de alerta. E eu quero muito saber quem está comigo nesta batalha hoje. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos acompanhando. É sempre uma alegria imensa ver o exército de Deus se levantando em diferentes partes do mundo. Se você está pronto para ter seus olhos abertos, comente: estou pronto. Vamos começar. Parte 1. O princípio fundamental. A casa como um portal. Para você entender os sinais, primeiro você precisa entender o tabuleiro onde o jogo acontece. O princípio fundamental que a maioria dos cristãos esquece é este: a sua casa é um portal espiritual. Um lar não é apenas um amontoado de tijolos, cimento e tinta. Espiritualmente falando, lares funcionam como organismos vivos. A sua casa respira. Cada parede, cada cômodo, tem o que chamamos de memória espiritual. Tudo o que acontece dentro de um ambiente, cada discussão, cada oração, cada ato de amor e cada explosão de ira, gera camadas espirituais que impregnam o ambiente. Salomão, em toda a sua sabedoria, disse em Provérbios 24:3-4 que com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Perceba que ele não está falando de arquitetura, ele está falando de atmosfera. Quando a alta bruxaria tenta atingir uma família, o alvo primário quase sempre é o ambiente, o lar. Por quê? Porque a casa é o seu refúgio. Se o inimigo consegue contaminar o lugar onde você dorme, onde você come e onde você se relaciona com quem ama, ele consegue drenar a sua força 24 horas por dia. Jesus nos ensinou algo terrível e revelador em Mateus 12:43-45. Ele disse que quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos e, não encontrando repouso, diz: voltarei para minha casa. E quando ele volta e a encontra vazia, varrida e adornada,
ele traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. O que isso nos ensina sobre o ambiente físico? Que espaços não ficam vazios espiritualmente. Casas podem ser programadas. Se a sua casa não está cheia da presença de Deus, da glória de Deus, ela se torna um alvo fácil para ser preenchida por outras influências. A feitiçaria de alto nível sabe disso. Ela não ataca a pessoa diretamente de início. Ela prepara o terreno, ela prepara a casa. E é aí que os sinais começam a aparecer. Vamos agora entrar no primeiro grande sinal de que essa invasão pode estar acontecendo. Parte 2. Sinal 1. A manipulação da matéria. Objetos que somem e aparecem. O primeiro sinal é o mais tangível, mas também o mais racionalizado pelas pessoas. Nós somos ensinados a pensar que tudo é distração, esquecimento ou bagunça. Mas preste atenção. A manipulação da matéria é um dos níveis mais antigos e básicos da magia. O sinal claro aqui é objetos que somem e reaparecem em lugares impossíveis, ou o aparecimento de objetos estranhos que nunca estiveram na sua casa. Não estou falando de perder a chave do carro porque você estava com pressa. Estou falando de padrões, especialmente objetos de valor emocional, itens antigos, coisas que pertenceram a familiares falecidos ou objetos que têm um significado espiritual para você. Você sabe que deixou em cima da mesa. Você revira a casa, procura em todos os lugares e o objeto não está lá. Dias depois ou semanas depois, ele reaparece exatamente no lugar onde você procurou 10 vezes. Na alta feitiçaria, isso é conhecido como aporte ou deslocamento para consagração. Muitas vezes, no mundo espiritual, há uma tentativa de criar brechas na sua sanidade e na proteção do lar através do roubo de pontos de contato. Quando um objeto seu some e depois volta, pode ter havido uma manipulação espiritual sobre aquele objeto para que ele sirva de âncora para uma influência maligna dentro da sua casa. E o inverso é ainda mais perigoso: o aparecimento de coisas. Pequenas pedras que você não sabe de onde vieram, terras estranhas na varanda, penas, fios de cabelo, amarrados de linha, ou até joias e bijuterias que não são suas. A Bíblia nos dá um exemplo aterrorizante disso em Josué 7, com a história de Acã. O povo de Israel foi derrotado na batalha, não porque Deus era fraco, mas porque havia um objeto condenado escondido dentro da tenda de Acã. Aquele objeto, aquela capa babilônica e a prata, trouxeram maldição para todo o acampamento. Em Atos 19:19, vemos que os que praticavam magia trouxeram seus livros e objetos para serem queimados. Por quê? Porque eles sabiam que o objeto carrega a presença da entidade a qual ele foi consagrado. Se você encontra objetos estranhos na sua casa, ou se coisas somem e aparecem de forma sobrenatural, não trate como curiosidade. Isso é um sinal de invasão. É uma tentativa de estabelecer um ponto de contato físico para uma realidade espiritual. O inimigo precisa de matéria para legalizar sua presença na Terra. Não toque nesses objetos de qualquer maneira e jamais os aceite como presentes misteriosos. Mais à frente, vou ensinar como lidar com isso. Mas entenda, isso não é acidente, é estratégia. Parte 3. Sinal 2. Drásticas mudanças de atmosfera. Os assentos espirituais. Vamos para o segundo sinal, que é um dos mais poderosos e, infelizmente, um dos mais difíceis de explicar para quem é cético. Mas você que é espiritual vai entender imediatamente. Estamos falando de mudanças drásticas de ambiente sem explicação lógica. A alta feitiçaria trabalha manipulando a atmosfera. Você já teve a sensação de entrar na sua casa e sentir que o ar está pesado? Não é cheiro, não é temperatura. É uma densidade espiritual, como se houvesse uma nuvem cinza pairando sobre a sala ou sobre o quarto. Sinais clássicos dentro deste tópico incluem sensação de vigília, sentir que está sendo observado quando está sozinho, fadiga súbita ao entrar em um cômodo específico. Você está bem na rua, entra em casa e sua energia é drenada no mesmo segundo, e animais de estimação evitando certos locais. Animais são extremamente sensíveis ao mundo espiritual. Se o seu cachorro ou gato se recusa a entrar em um quarto ou late para um canto vazio recorrentemente, preste atenção. Outro indicativo forte são as discussões geográficas.
Perceba se as brigas na sua casa começam sempre no mesmo lugar. Toda vez que vamos para a cozinha, acabamos discutindo. Toda vez que entramos no quarto do casal, a frieza toma conta. Isso acontece porque espíritos territoriais buscam o que chamamos de assento espiritual. Um assento espiritual é como um mini altar invisível. É um ponto da casa onde uma entidade maligna reivindicou autoridade para operar. Assim como a presença de Deus habitava a Arca da Aliança e transformava o ambiente ao redor, a presença do mal, quando encontra um assento, irradia opressão. Veja o que diz 1 Samuel 16, 23. Quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno se retirava de Saul e ele sentia alívio. A atmosfera mudava. O contrário também é real. Quando há uma operação de bruxaria, a música da casa muda. O som do ambiente muda. Você perde a paz. Em Gênesis 28:16, Jacó acorda e diz: "Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia." Lugares carregam presenças. Se a sua casa, que deveria ser um lugar de descanso, tornou-se um lugar de tormento mental e peso nos ombros, há uma operação tentando expulsar a presença de Deus para estabelecer um trono de trevas. Não aceite viver em uma casa onde você não se sente bem. A sua casa deve ser o seu santuário. Parte 4. Sinal 3. Comportamentos e emoções inexplicáveis. A mente coletiva. O terceiro sinal é onde a batalha se torna pessoal. Ele sai das paredes e dos objetos e atinge a mente dos moradores. Estamos falando de comportamentos e emoções inexplicáveis e sincronizados. Uma das assinaturas da alta magia é o controle e a manipulação mental. Quando há um trabalho forte operando contra uma família, você começa a perceber uma irritação fora do normal. Mas não é aquela irritação de um dia cansativo. É uma raiva vulcânica que surge do nada. Uma opressão emocional repentina que faz a pessoa mudar de personalidade em segundos. Preste atenção nisto. Quando diferentes pessoas da mesma casa sentem a mesma coisa sem explicação racional, isso não é psicológico, é espiritual. Se todos na casa começam a ter insônia nos mesmos horários, especialmente por volta das 3 da manhã, isso é um sinal de alerta vermelho. Às 3 da manhã é um horário conhecido no mundo ocultista como um momento de grande atividade espiritual, uma inversão da hora da morte de Cristo, 3 da tarde. Se você acorda nesse horário sentindo medo, angústia ou uma presença no quarto, você está sob ataque. Outros sintomas são pensamentos intrusivos. Pensamentos de morte, de divórcio, de fuga, de desistência, que bombardeiam a sua mente apenas quando você está em casa. Você sai para trabalhar e se sente bem. Volta para casa e a depressão cai sobre você como um manto. A Bíblia nos mostra em João 13:27 que após Judas aceitar o bocado, entrou nele Satanás. A influência espiritual muda o comportamento. E em Eclesiastes 7:7 está escrito que a opressão transforma o sábio em tolo. Pessoas que se amam começam a se ferir. Filhos que eram obedientes tornam-se rebeldes de uma hora para outra. Se você olha para os membros da sua família e pensa, "Eu não reconheço essa pessoa, ela não é assim." Cuidado. Pode não ser apenas uma crise de temperamento. Pode ser uma influência externa, uma flecha lançada para causar divisão. A bruxaria odeia a unidade familiar. Se ela conseguir fazer vocês lutarem uns contra os outros, o reino dela está estabelecido, pois todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Parte 5. Sinal 4. Ciclos de quebra e desordem. O espírito do devorador. Chegamos ao quarto sinal, e este é o que muitas vezes leva a família à ruína total antes mesmo de perceberem o que está acontecendo. Estou falando de ciclos de quebra e desordem que se repetem matematicamente. A alta bruxaria opera por padrões. Ela é cíclica. Você percebe que a sua vida financeira ou a estrutura da sua casa entra em um loop de destruição. Observe se na sua casa acontece o seguinte: aparelhos eletrônicos queimando toda semana sem explicação elétrica, lâmpadas estourando, vazamentos que você conserta e aparecem em outro lugar, o carro que quebra exatamente no dia que você recebeu um dinheiro extra. Isso não é apenas azar. Espiritualmente, chamamos isso de manifestação de espíritos de desperdício, ou o devorador. Quando há uma legalidade de maldição operando no lar, a matéria não aguenta.
A entropia, a desordem, é acelerada. Malaquias 3:11 fala sobre Deus repreendendo o devorador. Se o devorador precisa ser repreendido, é porque ele atua consumindo. Em Deuteronômio 28, que lista as bênçãos e maldições, vemos que a maldição atinge a casa, o cesto, a amassadeira, o fruto da terra. O sinal claro de feitiçaria aqui é a coincidência cronológica. O dinheiro entra, a quebra acontece. Você decide orar mais. Algo estoura na casa para tirar sua paz. Gastos imprevistos de forma cíclica que impedem você de prosperar. É como se houvesse um teto de vidro. Você vê o céu, mas não consegue passar dali porque algo sempre puxa você para baixo através da perda material. Se a sua casa vive em constante estado de reparo, sujeira inexplicável, mesmo você limpando, parece sempre suja, ou infestação de insetos, baratas, formigas, moscas, que aparecem do nada e somem do nada. Entenda, a desordem física é um reflexo da desordem espiritual. Onde há feitiçaria, há caos. O Espírito de Deus é um espírito de ordem. Onde o caos impera soberano, a autoridade espiritual foi perdida. Parte 6. A grande virada. Diagnóstico e origem. Agora que você conhece os 4 sinais, você deve estar se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Por que os sinais apareceram? Nenhum sinal aparece sozinho. E nenhum demônio entra sem porta. Para resolver isso, precisamos diagnosticar a origem. Existem basicamente 3 fontes para essa alta magia estar operando na sua casa. Algo enviado externamente. É o trabalho feito por terceiros. Inveja, macumba, feitiçaria encomendada por alguém que quer ver a sua queda. Isso acontece, é real, e geralmente atinge as áreas mais vulneráveis da casa. Algo ativado internamente. Pecados ocultos dentro do lar, pornografia, violência doméstica, idolatria, ocultismo trazido para dentro de casa, horóscopos, estátuas duvidosas, amuletos. Isso abre a porta por dentro, algo herdado espiritualmente, maldições que acompanham a linhagem familiar e que estacionam onde a família está. Mas não importa a origem, seja externa, interna ou herdada, a solução passa pelo mesmo caminho. A retomada da autoridade espiritual. Você é o sacerdote ou a sacerdotisa do seu lar. A autoridade sobre a sua casa pertence a você, dada por Deus, e não ao inimigo. Vamos aprender agora como reverter cada um desses sinais. Parte 7. Bloco de soluções. Restaurando a casa no nível espiritual. Preste muita atenção agora, pois este é o momento de contra-ataque. Não adianta apenas saber que o ladrão está em casa. Você precisa saber como expulsá-lo. Para o sinal 1, objetos. Se você encontrar objetos estranhos ou tiver objetos que sente que estão carregados, não tenha medo. O medo alimenta o objeto. Pegue-o com autoridade. Use luvas se sentir necessidade ou use um pegador. E antes de jogar fora, quebre a maldição. Diga: eu desligo este objeto de qualquer altar de origem. Eu cancelo a consagração feita sobre ele e ordeno que todo espírito ligado a este material saia agora em nome de Jesus. Destrua o objeto se possível, quebre, rasgue e jogue no lixo fora de casa. Faça uma limpeza física na sua casa. Livre-se de tudo o que é velho, quebrado ou que traz memórias de dor. A casa precisa respirar. Para o sinal 2, atmosfera. Você precisa reconsagrar os cômodos. A atmosfera se combate com a atmosfera oposta. Se há peso, coloque louvor. O louvor quebra o jugo. Ande pela sua casa cômodo por cômodo, orando em voz alta. Use óleo de unção como ponto de fé. Unja os umbrais das portas, o topo e as laterais, declarando: esta casa é território do Senhor Jesus. Todo assento de iniquidade é desfeito agora. Leia o Salmo 91 em voz alta na sala. A palavra de Deus tem frequência sonora espiritual que limpa o ar. Para o sinal 3, mente e emoções. A proteção mental exige a cesta da oração. Estabeleça um horário de oração em família, ou se você mora sozinho, um momento seu com Deus. Mas precisa ser dentro de casa. A voz de oração precisa ecoar nas paredes. Quando a irritação vier, não responda na carne. Pare, respire e repreenda o espírito de contenda mentalmente.
Diga: eu não aceito essa raiva que não é minha. Para o sinal 4, ciclos de quebra. Aqui, você precisa ser fiel a Deus. A repreensão do devorador passa pela aliança com Deus nos dízimos e ofertas, Malaquias 3, mas também pela repreensão verbal. Coloque a mão sobre seus eletrodomésticos, sobre sua carteira, sobre as paredes e diga: eu proíbo a ação do espírito devorador e migrador neste lugar. Meus bens são consagrados a Deus e durarão o tempo determinado. Interrompa pactos invisíveis de miséria, declarando a prosperidade do reino. Parte 8. Encerramento de autoridade. Lembre-se desta frase para levar para a vida. Sem autoridade dentro da sua casa, nenhum ataque é bloqueado. Com autoridade, nenhum ataque permanece. Você não é uma vítima indefesa à mercê de feiticeiros ou espíritos. Você é filho do Deus Altíssimo. A maior magia, a maior força, o maior poder que existe no universo é o sangue de Jesus Cristo. E esse sangue está à sua disposição para ser aplicado nos umbrais da sua porta hoje. Não importa o nível da bruxaria. Não importa se fizeram rituais em encruzilhadas ou cemitérios contra você. A Bíblia diz que não vale encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Quando você se posiciona, a treva tem que recuar. É uma lei espiritual. A luz sempre dissipa as trevas. Agora, eu quero convidar você para um momento muito especial. Eu não quero que você saia desse vídeo apenas com informação intelectual. Eu quero que você saia com uma marca espiritual de vitória. Onde você estiver agora, se puder, feche os seus olhos. Imagine a sua casa sendo coberta agora por uma cúpula de luz, pelo sangue de Jesus. Eu quero orar por você, como um amigo, como um irmão de batalha que quer ver a sua vitória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro agora na presença da Tua santidade e peço licença para interceder pela vida desta pessoa que ouviu esta mensagem até aqui. Pai, Tu conheces o endereço, Tu conheces a estrutura e o que tem acontecido dentro da casa desse meu irmão, dessa minha irmã. Neste momento, pela autoridade do nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda alta magia, toda feitiçaria, todo rezo, toda praga e toda maldição lançada contra este lar. Nós declaramos agora que todo objeto consagrado às trevas perde o seu poder, que toda atmosfera de peso seja substituída pela paz que excede todo o entendimento, que todo espírito de contenda, de briga, de separação seja expulso para fora desta porta agora. Nós repreendemos o devorador, ordenamos que os ciclos de quebra parem. Senhor, eu peço, visita cada cômodo dessa casa agora. Vai no quarto das crianças, no quarto do casal, na cozinha, na sala. Passa o teu azeite fresco. Nós consagramos este lar a Ti. Que esta casa seja uma embaixada do reino dos céus na terra. Apaga, Senhor, as marcas do passado, as memórias de dor das paredes e escreve uma nova história de vitória, de saúde e de prosperidade. Que a partir de hoje, quem entrar nesta casa, sinta a Tua presença. Nós selamos este momento e esta casa com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo. Receba essa paz. O trabalho espiritual foi feito. Agora, eu quero que você materialize essa vitória. O mundo espiritual responde a declarações de fé. Vá agora nos comentários e escreva a sua frase de vitória para se impor no mundo espiritual. Escreva: minha casa é território do Senhor Jesus. Ao escrever isso, você está fincando uma bandeira no solo da sua casa. Eu quero ler o seu comentário. Quero ver o seu nome lá. Use também os comentários para semear uma palavra de testemunho ou de ânimo. Às vezes alguém vai entrar aqui desesperado, vai ler o seu comentário e vai ganhar forças para lutar. Seja luz na vida de alguém hoje. E se você ainda não faz parte desta nossa comunidade, desse exército que busca entendimento e verdade, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Nós trazemos conteúdo diário como esse para fortalecer o seu espírito. E faça mais. Compartilhe este vídeo. Mande no grupo da família. Mande para aquela pessoa que você sabe que está passando por lutas em casa. Você pode ser a resposta de Deus para ela hoje. Lembre-se, o inimigo trabalha no oculto, mas nós trabalhamos na luz. Mantenha sua casa limpa, sua mente firme e sua fé inabalável. Fique na paz que excede todo o entendimento.
Eu vejo você, mais forte e mais sábio, no nosso próximo encontro. Até lá.